Bem-vindos a mais um podcast Histórias em Condomínios, onde aqui a gente traz muito conhecimento da área condominial e convidados especiais e especialistas no mercado que podem te ajudar no teu dia a dia. E o tema de hoje é um tema super relevante para você, síndico, que atua aí, né, já sofreu com aquele problema que é elevador. Então, elevador seguro, processo de gestão, coberturas essenciais e falar um pouquinho de seguro do condomínio. Então, eu trouxe nada mais, nada menos que especialistas da área, né, da Arsenal Elevadores. Estou aqui com o Rafael, com o Júnior. Oi. Sejam bem-vindos, né, na participação e por toparem estar aqui com a gente, conseguir compartilhar um pouquinho desse conteúdo que eu acho que é super relevante. Os síndicos têm muitas dúvidas e que eu acho que é essencial, né, ter essa parte consultiva, entender como que funciona e estar por dentro ali para que não sofra nenhum tipo de problema no dia a dia nos condomínios. Obrigada, Nós é que Rafael. agradecemos, já que o convite, estamos aqui Sim. diretamente do seu podcast para compartilhar informações que fazem todo sentido. Então, você que está aí, não saia da frente da tela, porque muita coisa vai cair no teu colo agora sobre esse tema tão peculiar e relevante que são os elevadores. Então, já compartilha com os amigos, já comenta. Se já tem uma pergunta, já bota aí nos comentários, para a gente já começar a trabalhar juntos aí. Isso aí. E vamos começar, então, fazendo um pouquinho aqui, a gente falar um pouquinho da Arsenal, né? O que a Arsenal Elevadores faz, né? Trazer um pouco desse contexto de mercado. Então, a Arsenal é a concorrente da Atlas e da Otis e de vários elevadores. Ela, sabe, trazer um pouco desse contexto, que eu acho que os síndicos sentem muita dúvida, né? Tipo, Sim. eu preciso realmente ter uma empresa de consultoria. O que a Arsenal hoje oferece para o mercado da sindicatura e dos profissionais que atuam no mercado? Ó, gente, nós não somos concorrentes nem aqui, nem na China, de nenhuma empresa que faz a manutenção. Olha o nome aqui, ó, consultoria. Consultoria. Qual o papel da Arsenal? O nosso papel é fazer uma vistoria completa no seu elevador, mostrando o que está bom e o que está ruim. Tem que mostrar o que está bom. O que está ruim, nós vamos criar um plano de ação e esse plano de ação será apresentado sempre com cópia para os síndicos, para os administradores, para a empresa de manutenção fazer ali as suas ações para corrigir, arrumar, consertar e deixar tudo da forma mais perfeita possível, porque o síndico ele não tem um conhecimento técnico. Só que só apresentar a dor já que não resolve o problema. Não resolve. Aí o nosso papel qual é, Júnior? No decorrer do ano, o que a gente faz? Assessora continuamente todas as tomadas de decisões, todas as ações. Com esse ponto que você colocou, eu me lembrei de um caso que o condomínio nos contratou e o síndico veio até nós e falou assim: gente, eu contratei vocês para reduzir meu custo e foi tudo caro, vocês apontaram muita coisa. Eu falei assim, a gente trabalha dentro das NBRs, a gente trabalha dentro das normas. O condomínio já estava há mais de 20 anos sem nenhuma ação de segurança, então tinha muita coisa pendente. Sim. A gente conseguiu explicar isso a ele, ele entendeu. Ah, entendi. Mas assim, é complicado, porque são decisões tomadas no calor do fogo. A venda. Chega aquele orçamento. E agora? Vai Elevador parar? parado. Uhum. Ah, se o senhor não trocar, vai cair. Aí o síndico, mas não posso? Aprova. Só que, será que precisava? Sim. Será que o valor era aquele? Então, assim, é andar de mãos dadas. Sim. A gente brinca, né? A gente anda de mãos dadas com o síndico, lado a lado, para solucionar e auxiliar em todas as tomadas de decisões. No tema elevador. Legal. E trazendo até uma questão que você falou, né? A questão das peças e tudo mais. Recebi um caso, mandei até pro Rafael essa semana. E eu falei, né? O condomínio recebeu essa notificação e tudo mais. Aí conversando assim. Ah, mas acho que a empresa nem tem uma manutenção mensal. E aí? Olha, Não tem, né? Tipo, a empresa não faz uma manutenção mensal. E qual que é o risco que o condomínio está sofrendo? É um risco que chega a ser incalculável às vezes, porque para e pensa, o elevador ele é um meio de transporte. Por ser um meio de transporte, assim como um carro, uma bicicleta, um trem, precisa ser mantido, cuidado para que a Exato. segurança seja plena. Então, é indicado de forma taxativa que a manutenção preventiva seja no mínimo mensal. Sim. No mínimo mensal. Então, a partir do momento que um condomínio toma, entre aspas, uma decisão de não ter essa manutenção mensal, ele está assumindo o risco direto ali de arcar
com as possíveis consequências de um acidente, de uma fatalidade. Então, infringindo uma norma. infringindo uma norma. Então, a nossa visão é trazer clareza para o síndico. Quando o Júnior fala andar de mãos dadas é ser o braço direito do síndico, da síndica, do gestor, do advogado condominialista, da administradora, Sim. no tema elevador. Então, é indispensável, senhores síndicos e senhoras síndicas, que o seu equipamento seja cuidado mensalmente. Legal, eu até falei, né? Não me fala qual que é o nome do condomínio, que eu não vou querer entrar nesse elevador. Não, Apresenta ele pra gente que é mais fácil. que é um caso também interessante. É. O elevador foi modernizado, teve uma atualização tecnológica. E o síndico chega e fala assim, Júnior, já posso cancelar o contrato de manutenção? Eu falei, hã? Por quê? Não, porque o elevador é novo. Tá, e seu carro é novo, você não tem que levar na revisão? Sim. O síndico, ele acha que por ter um equipamento novo ou recém-modernizado, ele não precisa mais da manutenção. Eu falei, mas gente, Aí que ele precisa. vocês Sim. são síndico há quanto tempo? Assim, vocês não andam nos eventos, vocês não assistem palestras, que são coisas simples do dia a dia para nós que somos da área. E o síndico deveria estar buscando esse conhecimento. Sem dúvidas. Tanto é que estamos aqui distribuindo aqui dentro do seu Já podcast. Com certeza. O que para vocês caracteriza uma gestão de elevadores realmente segura? Sem sombra de dúvidas, eu não posso cobrar do Júnior uma cirurgia cardíaca. Não posso cobrar de você uma revisão em um helicóptero, porque nem ele é médico e nem você é técnica em helicóptero, quanto mais do síndico. Então, sem sombra de dúvidas, uma gestão eficaz, a posição do síndico empresário, a posição do síndico empreendedor, seja ele orgânico, que está morando lá, é uma empresa, tem um CNPJ, ele precisa tratar aquilo de forma rigorosa. Ter sempre uma empresa de manutenção, e essa empresa de manutenção precisa seguir uma série de normas. Sim. Pré-requisitos indispensáveis que às vezes o síndico nem sabe quais são. Indispensável hoje, consultoria não é luxo. Sim. Consultoria hoje é algo que traz segurança para o gestor, que é o síndico, que não tem conhecimento técnico. Então, uma gestão eficaz parte do entendimento. Eu preciso entender para resolver problemas que eu não entendo. Então, a partir do momento que você não entende elevador e você está meio que ali se sentindo um pouco acuado, refém, você precisa ter uma consultoria que te abra os olhos, te dê as mãos e te oriente ao ponto de que as suas decisões passem a ser eficazes, econômicas e, mais importante, seguras. Você sai do elo do achismo e toma uma decisão técnica qualificada. Então, uma gestão de alto nível parte do seguinte: quem está ao meu redor no tema elevador? A empresa de manutenção cumpre, tem CREA, tem almoxarifado, é uma empresa que tem suas responsabilidades e uma consultoria para te abraçar nessa jornada. Isso é nota 10. Excelente. Vamos falar um pouquinho da parte dos contratos dos elevadores, né? Eu acho que é um que traz muita dúvida para o síndico. O síndico, às vezes, faço um contrato só de manutenção mensal, tem a questão do contrato com peças inclusas, Sim. tem várias diferenciações, né? E quais são os principais pontos de atenção que, quando vocês vão ali fazer essa consultoria, vocês trazem para o síndico? Tem que tomar cuidado com isso aqui deveria ser dessa forma, às vezes isso aqui pode estar prejudicando o condomínio, né? Precisa, às vezes, ser alterado e vamos ter que conversar com a empresa. Então, o que vocês geralmente recomendam, assim, de cuidado? E aí, assim, se eles não têm esse cuidado, bateram lá o olho no documento, falar, Rafael, tô com um problema aqui, preciso que você venha falar comigo. O que é legal de todo esse ponto que você levanta? Nós temos inúmeros exemplos. Sim, inúmeros. A questão do contrato, imagina o seguinte, tem uma empresa que ela tem um contrato bronze, que não cobre nada, um silver e um gold. O síndico está contratando o silver, né, o prata, achando que é o gold. É o gold. E quando começa a chegar os orçamentos, mas o meu contrato não é com peças? Aí eu falei, senhor, manda para mim. Aí ele manda, não é o master, não é o gold. Mas quando eu contratei me falaram, não é. Então, assim, a gente vai ter que pagar essas peças à parte e vai ter que vir toda essa demanda. Outras empresas não, já preferem ter o simples e o com peças, para já não ter pegadinha. É interessante, né? Quem atua dessa forma, por pensar assim, em forma de atuar no mercado, eu gosto bastante. Só tem 2 modalidades e acabou. Não deixa... Não tem um meio termo, sabe? Para o síndico se perder vítima. ali. O síndico vai ser Sim. vítima, porque ele não entende.
A principal Ele não cláusula entende. do contrato com cobertura de peças é a cláusula que fala quais são as peças que não são cobertas. Então, basicamente, como é que você toma uma decisão eficaz em relação a qual decisão eu tomo, Rafael? Vamos analisar então qual o Sim. modelo do seu equipamento? É uma implantação, é um elevador novo? Qual o modelo, o tipo desse elevador? É algo muito moderno? Não, já é um elevador de mercado? Como é que está essa questão da sua saúde financeira? E aí, junto com a consultoria, você consegue tomar uma decisão com clareza. Então, olha, o seu modelo de elevador é bem peculiar. Olha, aqui essas placas não são muito fáceis de serem encontradas, esse cabo de manobra é diferenciado, esses sistemas aqui realmente precisamos tomar muito cuidado. Eu te dou um exemplo aqui, por exemplo, nós estamos em Curitiba hoje, modelos de equipamentos com a marca Mitsubishi. Em nenhum momento nós aconselhamos que esse modelo seja sem cobertura de peças, porque é extremamente caro trazer peças da Mitsubishi para cá. Sim. Agora, por exemplo, eu tenho um elevador, de repente, um modelo da Atlas, que é um pouco mais popular, um Gen Comfort da Otis, um Excel da Atlas, é um modelo mais popular. Então, ali dá para a gente ter um mercado mais amplo, Sim. uma concorrência mais Muita justa em relação aos valores de facilidade. peças. E aí dá para a gente trabalhar um contrato sem cobertura, mas vai muito do perfil. E aí, na nossa análise, a gente consegue trazer clareza e tomada de decisão com qualidade. Vai ser com peças por isso, por isso, por isso. Vai ser sem peças por isso, por isso e por isso. E o cuidado que tem que se ter é também exemplos, né? Exemplos bem clássicos. Um condomínio que tinha um excesso de chamado em um contrato com peças. O condomínio já tinha sido notificado, porque um órgão público federal de alta patente está estabelecido ali, um banco também está estabelecido ali, e o síndico foi notificado. Extrajudicialmente, já partindo para um judicial, porque os clientes do banco viviam presos dentro do elevador e os funcionários desse órgão também tendo toda a complexidade e já tinham funcionários que não andavam de elevador, subindo 9, 10 andares de escada. Nós fizemos uma auditoria. A empresa teve que aplicar R$ 35 mil em peças que estava pendente. E eles seguraram. Caramba. E eles iriam seguir segurando. Eles não contavam que o negócio. síndico nos acionaria e Pra com aquilo eles resolver. foram obrigados a aplicar e a gente presenciou rodana, guia, corrediça, guia de porta, tudo que já estava pago. ferro com ferro. Tava Já estava pago. ferro com ferro. Então, assim, esse também é um cuidado que o síndico deve ter juntamente Quando tem um com... contrato, buscar o direito do contrato. Sim. Só que ele vai buscar isso como se ele não tem esse conhecimento. Ele não sabe. Por isso que não tem como você viver sem uma consultoria de elevadores hoje dentro de um condomínio. Legal. Eu acho que eu trago isso até dentro de um outro contexto que a gente ia falar, que é um pouquinho da parte dos seguros dos condomínios. E eu acho que esse exemplo que o Júnior trouxe é justamente, ele tem um atrelamento muito próximo disso, porque se causa um dano e tá com essa parte das trocas das peças descobertas ali, ou estava até atrasado por parte da empresa, e o síndico não tinha essa ciência, ou não tinha essa percepção, e causa um dano, precisa acionar a seguradora nem cobrir iria, né? Sem dúvidas. Tem toda essa questão de cobertura. Eu acho que eu vejo muito, pelo menos ali na parte do seguro e tudo, os principais riscos técnicos que a parte de elevador tem e cuidados que o síndico tem que ter seja na hora da contratação do seguro ou seja na hora de cuidar. Eu tenho um seguro, tô resguardando, mas, por exemplo, eu não tenho uma manutenção mensal sendo contratada, tem peça de elevador que não está sendo trocada. Então, quais são os cuidados que vocês trazem, o que vocês analisam e trazem para ele de consciência, para que ele tenha essa atenção? Falar, se causa esse prejuízo aqui, esse prejuízo vai doer no bolso do condomínio, porque vocês não vão ter sinistro nesse condomínio, vai acionar, vai dar negativa, Vai dar porque vocês negativo. estão tudo errado. Acho que o primeiro ponto é quem é o seu corretor. Acho que o primeiro ponto na Sim. compra do seguro é quem vai te assessorar nessa jornada. Quem você está importante. contratando como corretor. Ele não é simplesmente um vendedor de seguro, ele precisa ser alguém que se debruce e te dê uma atenção especial. Sim. Certo? Isso é muito bem trabalhado junto com administradoras de condomínio, até para ter um peso maior. Então, analisar bem o seguro, o corretor do seguro. Segundo ponto normalmente a gente indica que toda vez que o contrato for sem cobertura de peças, o seguro ele tem que ser um pouco mais robusto. Sim. E ser robusto significa, assim, ter um investimento maior
principalmente dependendo do modelo do elevador. Porque o seguro ele vai ser acionado no extremo. O que que é o extremo? Peças extremamente caras. Ele vai ser acionado se queimar o motor, ele vai ser acionado se queimar o inversor de frequência, que é muito comum, um sistema de operação de porta, lá, o módulo, o inversor do operador de porta, o motor... Coisas que têm valores acima de 10, 15, 20 mil. Só que normalmente no condomínio, Júnior, nós temos 3, 4, 5, 6 elevadores. Sim. O cara faz uma apólice de seguro para elevador lá de 40 mil Eu reais. peguei uma de 50 mil agora para 6 Olha aí. elevadores. É impossível. Então, assim, se der uma zebra, Não cobre? se der um sinistro favorável, ou seja, um sinistro que o seguro vai cobrir, não tem dinheiro. Então, assim, e tem uma peculiaridade em relação ao seguro junto ao tema elevador. Tem um valor mínimo ali, 20%, assim, tem uma taxa mínima que o seguro exige. Sim, Então, na o primeiro franquia. ponto, escolher qual é a tua corretora. Segundo ponto, teu contrato é sem cobertura de peças, temos que trabalhar com muito carinho essa modalidade de seguro. Uma margem mais alta. Uma margem um pouco Sim. mais alta. O contrato é com cobertura de peça, a gente pode avaliar o mínimo necessário, mas que não chega a ser algo muito baixo. O que a gente indica é quanto custa, por exemplo, o inversor de frequência para cada elevador desse. Aí é 40 mil, é 20 mil, é 30 mil. Então multiplica isso pela quantidade de elevadores, coloca mais um saldo de 20% a 30% nessa cobertura, para que você tenha tranquilidade em caso de um sinistro que afete itens que são relativamente caros. E que, por exemplo, o contrato de cobertura de peças não cobre, né? Não Cobre. cobre. Por exemplo, queda de raio, uma oscilação de energia. Contrato de cobre raio. ou não cobre, Júnior? Não vai cobrir. Não cobre. Aterramento. Não Sim. cobre. Aterramento nos O próprio condomínios está contrato da crítico. empresa. É. Então, assim, um condomínio que não teve um aterramento bem feito ou não teve a manutenção do aterramento e a empresa detecta, não cobre. Não vai cobrir. Sim. Às Vai te vezes obrigar a acionar o seguro. vai acionar o seguro. Aí o Aí seguro, o seguro já também cobre. vai vir, vai querer analisar. Por que queimou? Exato. Qual foi o fato gerador? Qual foi o fato gerador? Tinha DPS. Então, assim, quando o cliente entra numa consultoria como a nossa, na nossa vistoria completa, a gente vai analisar todas essas questões que vão gerar um prejuízo grande e a gente pode tentar antecipar isso, Sim. porque essa é a diferença de quem está jogando o jogo com seriedade para que o morador, é o morador. O nosso foco é o morador. Sim. Sou eu, você, o Júnior, sua mulher, você que está nos assistindo. Você está seguro com o seu elevador? Não só no aspecto de que está subindo e descendo, abrindo e fechando a porta tranquilo, mas se ocorrer um sinistro, se cair água, se der um excesso de peso, se cair um raio, como é que está toda essa jornada? Muitas das vezes o síndico não tem condição de lembrar de tudo. Não tem. Por isso que só no tema elevador, o Júnior, eu, o Marcelo e todos os nossos 24 sócios espalhados pelo país, estamos em 15 estados hoje, são mais de 90 cidades com a presença física da Arsenal Consultoria em Elevadores. Então, dificilmente a gente não vai estar aí perto de você. E se não tiver, vai ser uma honra começar uma jornada aí contigo. Exatamente. É isso. Uma coisa que a gente complementa, sabe? Eu acho que é muito importante, por exemplo, nessa questão das coberturas, e eu já presenciei em caso de precisar acionar e dar problema, o condomínio tinha uma apólice bem contratada na parte de cobertura, precisou acionar, o sinistro foi aberto, foi deferido, mas o valor não era equivalente, porque não Não. tinha contratação da parte de valor de novo, estava com depreciação. Então, ele faz toda aquela análise do custo, e aí deprecia o custo da peça, tem toda uma questão ali que vai indenizar um valor menor. Quem faz Então, a isso? gente faz isso muito, né, nesse Corretor. sentido. Olha, cuidado quando você for fazer a tua contratação da pólice, verifica se tá com valor de novo, que principalmente para a parte dos elevadores, que tem um percentual anual ali de depreciação, dá uma diferença muito grande. Às vezes, poderia ter indenizado, vamos supor aqui, tipo, 30 mil reais para o condomínio, vai indenizar 10, porque passou por um processo de depreciação da peça, e aí eles vão fazer análise e vai indenizar, e aí o resto do prejuízo fica para conta do condomínio. Vai de encontro àquilo que a gente falou. Quem é o seu corretor? Sim, Essa pessoa está debruçada? Você tem ali realmente tranquilidade? Porque o nosso papel em relação ao mundo do elevador é trazer clareza técnica para um tema específico, que é, cara, e o quanto custa o inversor de frequência? Até Esse pro modelo. corretor. O corretor utiliza muito nosso conhecimento, só que nós não somos especialistas em seguros. Sim. Nós somos especialistas em elevadores. Então, para fazer um ótimo seguro que também vai cobrir os seus elevadores, dificilmente o seu corretor vai entender como nós entendemos do tema. Sim. Eu vivenciei um caso, só para pegar o gancho e acho que arrematar Tema. esse tema. Eu peguei um caso que a depreciação foi tanta que o condomínio
teria que pagar praticamente. Sim. Aquilo foi assim. E eu cheguei para o síndico e perguntei, mas por que o senhor contratou com essa depreciação tão alta? Ele, eu só tinha pedido para o corretor melhorar o custo, porque O valor da pólice. nós precisávamos amenizar um pouco a Os cota valores aqui. condominial. Sim. Eu falei assim, tá, mas nesse item a gente não mexe. Mas cavando esse A buraco gente para me enfiar dentro. economiza com a energia, economiza com a água, a gente vai economizar com o que for, mas não numa depreciação. Sim. E realmente, ele não recebeu nada. E a conta chega. E se você é síndico, já vai dar uma olhada na tua pólice lá, ver se tem lá depreciação ou valor de novo, que se você tiver com depreciação, você pode cair no prejuízo ali. Dica de diamante. Causar um probleminha, né? Legal. Uma outra questão é a questão das coberturas também, né? A gente tem a questão dos danos elétricos, que nem você falou da questão de raios, tem toda essa questão que pode causar ali um defeito, mas tem a questão do alagamento também, né? A gente presenciou agora recentemente num condomínio, caiu da caixa d'água, alagou, caiu lá no fosso do elevador, e aí a cobertura não é o dano elétrico, é o alagamento. Sim. Eu vejo muitos casos, quando a gente recebe a pólice de seguro lá ali na corretora, de quando chega a pólice não tem nem cobertura. O condomínio tem elevador, tem o dano elétrico, e daí eles jogam um valor super alto em danos elétricos, só que esquece do alagamento. E se cai uma água ali no fosso, você precisa acionar, não vai ter cobertura, porque você não tá com a cobertura completa do que precisa. Se eu perguntar pro Júnior, quantos elevadores na sua vida você já viu alagamento, ele não vai saber me falar a quantidade. Poucos, muitos ou exagerados. Foi o que eu falei, a gente vai dar exemplo aqui do que aconteceu essa semana. Sim. Eu tenho um caso essa semana. Acontece toda semana. Estourou o rabicho da máquina de lavar. Você falou da caixa d'água? Ducha higiênica causa esse problema. Então. Assim, condôminos, olhem o rabicho da máquina de lavar. E a ducha higiênica. Foram 3 em um mês. E vai para onde a água? Para o elevador. O que tem em cima da cabine? Um monte de placa, componentes eletrônicos. Interligadas ao quadro de comando. Resumo da ópera, para ficar fácil para você. Nenhum contrato de empresa de elevador cobre queda d'água. Não cobre. Eu tenho um contrato Gold, Master, Ultra Plus, ele não cobre queda d'água. Aí onde você precisa se amparar? No seguro. O seguro é indispensável no que diz respeito a danos ocasionados por água. Não esqueça disso. Com certeza. Falando um pouquinho dos danos, né? A gente tá falando de danos elétricos, o que mais trazem ali também de questão de falhas? Quais são os maiores problemas que os síndicos podem encontrar, que são peças fundamentais que ele precisa entender? Isso aqui eu tenho que ter ciência, e todo ano, se vem a continha lá, eu preciso pensar e tem que fazer a troca, não é dessa forma. Os moradores não podem te convencer a não fazer, porque é necessário, né? No que diz respeito a criar um orçamento seguro do seguro, então assim, vamos lá, o primeiro ponto o seguro ele tem premissas. Quais são as premissas exigidas na apólice? Certo? Então, assim, eu tenho um quadro de comando lá em cima, todo um sistema microprocessado, como se fosse a placa do seu celular, do seu computador. Tá lá, uma casa de máquinas, às vezes sem casa de máquinas, são plaquinhas ali. Essas plaquinhas são sensíveis a oscilações de energia, obviamente a água. Então, o primeiro ponto o seguro ele pode exigir um sistema de proteção anti-surto, um chamado DPS. O seu eletricista vai saber, olha, tem DPS? Não tem, então eu não vou cobrir o dano elétrico porque você não instalou o DPS na casa que antecede ali o quadro de comando. Então esse é o primeiro ponto, entender quais são as premissas que o seguro exige para que você não perca a cobertura. E aí eu posso pedir para o Júnior aqui, Júnior, quais são as principais peças? Eu já até citei, mas que são relevantes e que é importante acionar o seguro. Olha, em relação a esse tema, pensando, já iniciando assim, molhou. O seguro foi lá e cobriu as peças que queimou no momento. Normalmente, a barreira infravermelha, aquela que a gente coloca a mão na frente e a porta volta, o módulo do operador de porta, motor de porta. Quando o curto chega na casa de máquinas, aí vai placa, aí pode ir mais coisas. Só que o que acontece? Foi trocado os itens queimados? Sim, foi trocado. Mas e a oxidação que virá depois? Então, assim, o síndico tem que ter noção de que pode surgir. Sim. Pode não surgir? Perfeito. Seria o cenário ideal. Mas
90% das vezes, Suja. aquela peça vai oxidar e daqui 6 meses, 3 meses, começa a dar aquele tanto de defeito, vai ver, quando abre a peça, ela estava com aquela oxidação, daquela inundação. Sim. E agora? Como que você aciona? Como que vai resolver? Se já né? foi acionado, como que você aciona de novo? Então tem que se documentar esse passo, porque além desses itens que compõem ali o topo do carro, em cima da cabina que você entra, eu tenho o display, eu tenho o botão, eu tenho o interfone, eu tenho uma série de cabos que fazem ligações, plaquinhas que estão atrás dos botões. Então tudo isso somado dá um valor alto. Sim. Então é importante, sim, deixar claro que houve a queda d'água na data tal, que naquele momento foi identificado peça A, B, C e D. E que daqui a 3 meses ou 6 meses ficará sob aviso, enfim, criar uma documentação para que, se necessário for acionar o seguro, aquele laudo lá realizado naquela data já dê essa garantia, essa cobertura. Por quê? Porque vai oxidar ou não. Pode ser que Sim. não, pode ser que seque, evapore e fique tudo perfeito. Certo. Mas pode ser que ocorra, certo? E quando você fala de rede, por exemplo, eu estou aqui na frente de um microfone. A mesa de som está aqui a uns 4, 5 metros da minha em distância. O que faz o meu som chegar lá é essa ligação. Então, será que isso aqui é um condutor de oscilação de energia? Então, Sim. da mesma forma que eu posso fazer com que a energia suba ou desça com uma potência muito maior, devido a um raio, ou devido, de repente, a um aterramento mal feito, ou realmente uma queda de água, isso pode afetar outros pontos do equipamento que custam muito caro. Quando o Júnior sobe lá na casa de máquinas, tem placa que custa 20 mil reais, tem placa que custa 2 mil reais, tem inversor de frequência de 50 mil reais, de 80 mil e de 19 mil. Então vai depender do teu modelo. Ou de 150 mil. 850 mil, não, barreira de 150 Como não, do nosso cliente. quando né? a gente fala de equipamentos Mitsubishi, eu tive um caso aqui que a barreira, que custa em média em torno de, vai depender do modelo, de 3 a 8 mil reais, custava 75 mil. Caramba. Só a barreira. Então, assim, é importantíssimo esse tema seguro, você se debruçar sobre isso e fazer uma definição bem estratégica e ponderada. Não vai surfando qualquer onda. E, óbvio, contando com o arsenal ao seu lado, a decisão vai ser muito eficaz. E ainda Aproveitando tem um aqui o nosso momento. A gente até fala, aqui tá, tipo, a consultoria, ela é uma combinação muito ideal com o seguro, né? Porque o seguro, ele nunca vai evitar o acidente. Não. Ele vai estar ali para tentar te resguardar quando você precisar. Mas a consultoria pode, né? Sem Pode dúvida. fazer muito Nossa, pelo condomínio uma- para Ju- evitar o acidente. Se eu perguntar pro Dá Júnior pra fazer de quantos forma elevadores. Preditivo. Quantos elevadores ele deixou desligado enquanto ele fazia a vistoria, porque ele estava correndo risco. Sim. Ele não chegou aquilo ali, aconteceu naquele momento. Aquilo ali já estava. O que, que a gente faz? Nós não concorremos com empresa de manutenção. Pelo Não contrário, apertamos um Em- parafuso. empresa de manutenção é o nosso segundo cliente. As empresas de manutenção são nosso. E a gente entende que são seres humanos, que têm demandas. Mas a empresa de manutenção, quando a gente chega lá, ela olha assim: uau, é melhor que seja Arsenal do que o meu concorrente. Porque a Arsenal me ajuda a resolver. O meu concorrente me enxota de lá, Tira. me tira de lá. Sim. Então, quando nós entramos nos condomínios que já tem empresas de manutenção de lá que estão consolidadas há algum tempo, pode ter uma falha ou outra. Gente, vai ter. Vai acontecer. sempre. Só que qual a sua disposição em correr para resolver? E se a empresa não toma as devidas ações para resolver, aí a gente tem que sugerir uma avaliação sobre essa relação. Então, assim, a gente até fala, a gente não aperta nenhum parafuso, a gente não troca óleo, a gente não faz a manutenção propriamente dita, porque se nós fizéssemos isso, nós não éramos uma empresa de consultoria, nós éramos um concorrente da Uma empresa. de manutenção. Entendeu? E graças a Deus que tem as empresas que vão lá, apertam os parafusos, fazem as lubrificações, consertam tudo. Assim, é uma gratidão imensa. Gente, olha, técnico de elevador, empresa de manutenção de elevador, eu digo pro pessoal, olha, pega o seu técnico, dê um cafezinho para ele, uma aguinha, cuide bem dele, porque esse cabo rala muito para que você entre e saia com segurança do seu elevador. Exato. Com certeza. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho agora da parte de reforma dos elevadores. Acho que é um tema bem Bacana. pertinente. O síndico também às vezes nem sabe, né? Às vezes ele vai muito pela condução da empresa que está orientando ali que precisa ser trocado e tudo mais. Então, como que vocês trazem de orientação para o síndico essa questão das trocas? O que ele tem que levar em consideração quando tem essa necessidade de reforma? E a cada quanto tempo, né? Não sei se tem um período ali que ele precisa analisar e voltar, olha, tá vencendo ali tantos anos, preciso trazer o tema do condomínio aí para talvez fazer uma reforma, pensar numa troca de peça, mas pensando
né, visualmente? Como é que funciona isso? Modernização. Modernização, atualização tecnológica, Retrofit. Retrofit. Os tipos de modernização. Nós podemos fazer, primeiro, uma modernização estética, certo, Sim, Júnior? O que é a modernização A estética? modernização estética, infelizmente, é a mais feita em todos os elevadores, acho que do planeta, que é deixar a cabine bonitinha. Só que lá em cima, a máquina, o sistema de freio já fora de norma, o síndico não se atentou. Só o que está sendo visto. Só o que está sendo visto. Então, visual. a modernização estética, ela é bacana porque é o que o olho vê. Então, eu digo assim, ó, a galinha, o pato põe um ovo grande, saboroso, mais nutritivo, só que ele põe em silêncio. A galinha põe ovo e cacareja. Por isso que o ovo da galinha vende mais do que o do pato. Só que a questão é, o que é realmente necessário nessa modernização? E aí onde nós entramos, porque o síndico, às vezes, ele se depara da seguinte situação. Chegou a proposta de modernização. Uma empresa mandou um copo, uma outra empresa mandou um guardanapo e uma outra empresa mandou um microfone. Qual é a certa, Júnior? Qual é a certa, Jaqueline? Ele fica perdido. Sim. E qual vai ser o parâmetro de decisão? Preço, qual é o mais barato? É esse, então pronto. Só que realmente era isso que eu precisava, que o meu elevador Vai precisava. atender? Realmente? Sim. Aí o Júnior vai lá. Você vende modernização, Júnior? Não. Não. O Júnior vai lá com uns 20 e tantos anos, quase 30 de experiência com elevador, vai fazer uma vistoria completa, vai lá, vai listar aquilo que realmente precisa ser modernizado e a pergunta que não quer calar, quanto é que eu ganho vendendo modernização? Nada. Ou seja, eu não vou colocar nada a mais e nada a menos, porque eu não preciso ganhar com isso. Eu fui contratado para criar o edital de modernização. De posse disso, eu vou igualar as propostas da empresa que está com você e as outras. 3 copos. Forma de pagamento, melhor condição de sinal e de parcelamento, prazo de entrega. 3 copos iguais com a mesma capacidade de receber aqui o líquido e essa cobra assim, essa cobra assada, essa cobra cozido. O síndico olha numa folha, tecnicamente 100% uma meia folha. Meia folha. Meia folha. Não, é realmente uma meia folha. É um gráfico gráficozinho. mínimo, E ali ele compara, a gente coloca aí. Tem, obviamente, mais umas 15 que vai explicar o que um está ofertando. Porque o quadro de comando, ele pode ser um quadro de comando atual, pode ser um quadro de comando de 2, 3 anos atrás. Quais são os acessórios? Pode ser com resgate, pode ser sem resgate e tal. Então, a gente traz para o cliente clareza, aí ele olha para aquilo assim, uau, eu vou tomar uma decisão eficaz e clara. E assertivo. E a modernização mais importante, ela é a tecnológica, que troca lá o cérebro do elevador, troca todas as fiações, que seria a sua coluna vertebral, toca os botões, que é o teu tato. Aí, naturalmente, O a gente sistema de freio. atualizar o sistema de freio, as normas vigentes, os itens de proteção, tudo vem nessa jornada. De quanto em quanto tempo? 15, 20, depende do modelo. Se você tem um carro, o Júnior é Uber e eu sou um cara que eu sou um funcionário público, trabalho numa repartição. O Júnior roda 2 a 3 mil quilômetros por mês. Eu vou para o meu serviço, almoço lá, volto à noite. Então, enquanto ele roda 2 a 3 mil, eu rodo 500. Qual carro precisa ser modernizado mais rápido? Qual pneu precisa ser trocado mais rápido? O do Júnior, porque é uma ferramenta. O elevador segue mais ou menos o mesmo modelo. Sim. Ele tem um uso excessivo, uma tecnologia, ele tem uma pegada, como ele citou nesse prédio. O prédio é comercial. O prédio é comercial, Se é cara. residencial. Ele dura mais 5 anos, mas a tua demanda que exige algo melhor. Então, vamos fazer em 15 anos em vez de 20. Agora é um prédio residencial. Quantos prédios residenciais? A gente já chegou lá, tem 40 anos o elevador. O elevador e o síndico fala, não, vou modernizar não. Não Funciona. tem mais nem técnico que cuida do seu, não tem mais nem peça, já tá Sim. tudo uma gambiarra atrás da outra. Então, assim, o ideal ali, 15 a 20 anos, a gente tem que olhar isso com carinho. E Legal. sempre priorizar a segurança. Nunca a estética. Segurança. Se der, a gente põe, Sim. tá? Na estética. Às vezes vai. Tem que cacarejar. Vai Às vezes vai, encaixar. né? Mas é porque assim, ó, o que o síndico chega e fala assim, Júnior, eu quero modernizar o elevador. Quanto que eu preciso? Falei, não sei. O senhor que vai me dizer? Sim. Quer tudo? Quer metade? Quer incluir a estética? Não quer? Ele, tem como? Eu falei, claro, E aqui a gente vai abrir um leque de opções. Vai te mostrar o que você precisa fazer. Olha Exato. que coisa maravilhosa. Então, assim, um leque de opções. Então, assim, ó, esse é o mínimo. Elevador seguro, Performance. garantido, e eu estou dormindo sossegadinho com o seu CPF descansando junto. Agora, se faz a estética e não faz esse, o CPF aí pessoal tá vai meio reclamar. perigoso. O CPF aqui já tá meio no limbo.
E assim Só maquiei. a gente vai trabalhar dentro da realidade do condomínio. A Sim. Não capacidade tem como a gente financeira dele. também chegar e falar assim, ó, o ideal é isso, mas o condomínio comporta? Não. Uhum. E se a gente fracionar? Aí comporta. Fica Sempre achou uma perfeito. solução. Certo. Sempre vai ter uma saída. Eu acho que até esse ponto era até um dos outros pontos que a gente ia trazer aqui, é a questão da responsabilidade do síndico, né, nessa questão das manutenções, ele ser responsabilizado pessoalmente com o Exato. CPF dele por problemas com os elevadores. E a gente fala muito da questão dos acidentes também, né? Tipo, Sim. os acidentes com os elevadores. Então, eu queria que vocês trouxessem ali um pouquinho desse contexto, quais são os cuidados, o que que ele precisa estar se atentando e como que ele pode mitigar qualquer problema, seja culturalmente, trazendo essa questão de informação para os moradores, às vezes tem uma questão ali que pode causar um problema, seja o cuidado contratando a consultoria para verificar se está tudo certo. E o que mais acontece de problemas nos elevadores, assim, causando mais risco de segurança? Olha só, hoje os elevadores, eles são os meios de transporte mais seguros do mundo, não pilotado por homens. Pilotado por homens são os aviões. Acidentes, se der um Google aí, quantas mortes ocorreram, quantos sinistros ocorreram, você vai ter essa informação no seu computador de diversas fontes. Vamos procurar falar sobre aquilo que previne. Você perguntou Sim. assim, o que que dá mais problema, o que que dá mais chamado, o que causa mais situações delicadas no elevador, Júnior? O que mais vai causar esse tipo de situação é o degrau. O elevador parou desnivelado, assim, é eminente. É um tropeço que, olha só, se a iluminação da cabine não atende a quantidade de luminosidade necessária e essa cabine está um pouquinho escura e o passageiro, ao adentrar, tropeça e se machuca, pronto. Sim. Todo mundo. Empresa de manutenção, síndico e quem tiver no pacote. Por quê? A luminosidade alta facilita a visibilidade do degrau. Ah, ficou preso. Apertou o alarme, não funciona. Ah, vou processar a empresa. Não. Alarme, interfone, luz de emergência é obrigação do síndico. Testar. Do zelador. 1, 2, 3, 4. Não tem problema. Quanto mais, melhor. Existe uma NBR, que é a 16083, que a gente brinca, que é a NBR do síndico. Ali diz, e tem síndicos que nem sabem que existe essa NBR. E ali fala que a interfonia, o alarme, porque o técnico vem no condomínio uma vez por mês. Sim. Então, se vai ficar um mês inteiro sem alarme, então, assim, o síndico tem que criar o hábito de pedir o zelador para correr o condomínio, testar o sistema de alarme, testar o interfone, desliga o disjuntor do 220 ou do 110 o na sua monofásico região só. monofásico, vai ver se a luz de emergência vai ligar, ligou, ok, liga de novo, porque é assim que vai se proteger de um processo. Eu tenho um cliente que ele sofreu um processo, porque o pessoal ficou 3 horas trancado. 3 horas trancada e a empresa não conseguia fazer o resgate. Caramba. Até que chegou o bombeiro, e o bombeiro chegando, alicate, e arrebentou tudo. Então, assim, uma falha no atendimento, uma falha no procedimento, teve que acionar o bombeiro, e o bombeiro ele chega para salvar, ele chega para resgatar. Prioridade e é vida. Não tá prioridade nem é aí, né? vida. Sim. E quem ficou com prejuízo? É O o condomínio. Então, assim, ó, primeiramente o degrau, esse é a chave. Sistema de porta. Quantas vezes, quando o sistema de porta era aquele de eixo vertical que a gente puxava, quantas vezes você puxava a porta e o elevador não estava no andar? Aí veio aquela portaria. Antes de entrar ou sair do elevador, verifique se o mesmo encontra-se nivelado. A pergunta é quantos leem? Quantos leem? Quantos prestam atenção, ainda mais com o celular nas Quantos mãos? tem? É. Ah, tem O aviso. elevador que nem tem um aviso. Eu ia comentar isso também, a questão de visibilidade também, né, E das detalhe, pessoas olharem. esse modelo de porta que o Júnior está falando, ele já não é mais permitido por norma. Então a sugestão é que, por mais que o elevador foi entregue para você em 1980, você está vivendo em 2026. A norma atualizada fala que a porta correta é a porta automática, aquela que abre e fecha simultaneamente. E aquele de gradinha, assim, que você entra Aquilo ali e daí só você vê quando é todos os tombado, é andares. tombamento histórico, você vai encontrar algumas raridades dessas. Em pleno funcionamento,
dentro de um condomínio existente é muito inseguro Sim, hoje, muito. entendeu? Sim. Agora tem um prédio, por exemplo, lá, o Palácio das Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro, ele é tombado, Sim. e tá lá, originalmente falando, porque faz parte da arquitetura da história. E assim, tem outros condomínios, outros prédios históricos no São Paulo, no Rio principalmente, com esse elevador ainda mantido, mas todo o sistema de segurança É dele, novo. freio, máquina, motor, cérebro, é tudo novo. Tudo novo. Se você for ali, por exemplo, no Shopping Light em São Paulo, o elevador tem até o reloginho que é o ponteiro dos Sim. andares. Sim. Então, assim, ele tem a porta pantográfica, mas ele tem a porta automática no pavimento. Eles mantiveram a originalidade do equipamento antigo com o seu revestimento, mas todo o sistema de segurança e de porta está atualizado. Então, dá para fazer isso muito bem feito, sem perder aquele glamour daquela história que carrega naquele elevador, mas tendo a segurança que você, que eu, que Sim. todos nós que assistimos aqui queremos ter Queremos ao ter. adentrar no equipamento. Legal. Eu acho que essa é importante. Eu já entrei num Porta condomínio pantográfica. comercial de porta assim. É. E aí, como é que o síndico vai enxergar? Você já ouve todo esse processo de modernização da parte, né, Se foi tombado, que não é estrutura, não é a parte visual, Certo, né? Então, como é que não ele a parte vai visual. então, se tá entender isso? tombado, se o condomínio, o prédio não pode mexer para manter, muito raramente um prédio comercial padrão pode manter isso. Não vai ter. Isso nós estamos falando de prédios históricos. Sim, São sedes normalmente entidades públicas, sede de governos, fundações, autarquias, universidades, coisas do tipo. Um prédio comercial qualquer tem que ser atualizado. Sim. Ele precisa ser O atualizado. fluxo Então, é alto. como é que ele vai olhar isso aí? Primeiro ponto os sinais são, a botoeira, ela já tem um displayzinho, ela já é de inox, você já aperta ali, significa que já está modernizado. Segundo ponto chama a empresa e pergunta, olha, quando vocês vierem fazer aqui a vistoria, eu queria fotos da casa de máquinas, eu queria um relatório, eu queria o relatório de inspeção anual afirmando que o meu elevador está seguro. Ah, mas no meu município não é obrigatório. Tudo bem, qual o problema de você me enviar? Tem algo inseguro que eu não preciso saber? sim. Então, me manda o relatório de inspeção anual assinado pelo engenheiro, ou me manda uma RT, a anotação de responsabilidade técnica assinado pelo engenheiro, e estamos felizes. Mas eu quero que destaque que o elevador está dentro das normas de segurança atualizadas. Ponto. A gente teve um caso recente que o elevador tinha muitas paradas, muitas paradas. E o síndico pediu a RIA. Mesmo não sendo obrigatório, a empresa foi e atendeu. Só que assim, atendeu, preencheram uma RIA sem nem ir no condomínio. E quando ele viu aquilo, ok, ele falou, mas gente, não é possível, deve ser outro condomínio. Porque assim, um relatório de chamado gigantesco, aí ele nos contratou. Fizemos a auditoria, um relatório geral, e desse nosso relatório Não tinha tantos OKs. surgiu um orçamento de R$ 134 mil. Os cabos já estavam partidos. A polia já estava toda desgastada. E assim, ele sentou. É uma história até interessante, tá? Sentamos todos, síndico, Arsenal, empresa, conselho, e o supervisor da empresa tentou desmerecer o nosso trabalho, dizendo que a gente tinha exagerado. Nós tínhamos exagerado no relatório, quando a gente só aponta a norma. Fotos. Fatos E dados. Não tem exagero. O conselheiro, o advogado, pediu para ele silenciar aquela fala e falou para ele assim: você está sentado aqui hoje, diante de nós, por conta do trabalho deles. Então, não tente menosprezar o trabalho deles, que a coisa vai ficar pior ainda para você. Mas eu quase dei um beijo nele. Assim, né? Mas falou, não, porque eu fiquei assim, a gente faz um trabalho bem feito, a gente faz um trabalho de muita responsabilidade, a gente arrisca nossas vidas naquele sobe e desce, com cinto, com capacete, com tudo, para chegar uma pessoa e falar que o nosso trabalho foi um trabalho mal executado, quando o nosso trabalho colocou eles no limbo, diante de uma situação que estava precária. Enfim, conseguimos reverter, conseguimos ali um desconto para compensar esse problema. Foi um desconto interessante, 20%. É importante citar que, assim, quando você faz uma vistoria, você traz clareza, certo? Assim, a gente gera clareza de problemas que vão acontecer. Só que, puxa vida, será que não dá para antecipar algumas coisas e não pegar o síndico na curva? Sempre é possível. Então, quando a gente faz um apontamento mecânico como esse, o cabo de aço não é do dia para a noite.
Você consegue apontar 6 meses até 1 ano de antecedência a necessidade da troca, quando você se preparar para isso. Então, quando a gente traz clareza, a gente traz também estratégia para que o síndico faça a melhor negociação, porque aquilo ali vai acontecer. Sim. Só que qual momento vai acontecer? Vamos tentar prever da melhor forma Sim, possível. o quanto antes. Então, assim, e aí, detalhe, é muito mais comum a gente gerar ali inúmeras economias. Orçamentos estratosféricos que caem pela metade, 30% até zero. Engraçado que nós estávamos no evento, um síndico fez a seguinte situação: Rafael, a gente fez uma renovação de contrato, recebemos ali 1 semana depois um orçamento de R$ 24.000 referente a uma placa. No mesmo orçamento e-mail, devolvi. Olha, eu estou aqui surpreso porque foi só eu renovar o contrato. Não sei se foi uma coincidência ou não, mas o que deu a entender que foi proposital. Devolveu para a empresa: olha, vou contratar a Arsenal para que ela faça uma validação disso, isso, assim, assim, assado. Aí a empresa vai lá e dá a placa para o síndico. Então, assim, isso é um caso que acabou de acontecer, ele comentou comigo, eu até brinquei, e vem cá, e por que você não contratou a gente ainda? Usou. Então, assim, Então não aproveita gente, que nós já estamos assina num o meu momento que não dá para agir de má fé. Sim. Não dá. Não dá para agir de má fé. Existem muitas empresas sérias no mercado Conhecimento de manutenção, tá disponível. pessoas de alto nível, garbo, excelentes há anos no mercado. Mas assim como no mercado da farmácia, do hospital, da escola, na feira, na lan, não importa. No mercado do elevador você precisa ficar atento, porque tem um Também. pessoal aí na rua que não é legal. Entendeu? Então, assim, Sim. nós não somos aqui juízes de nada, nós somos aqui pessoas que trazem clareza para as decisões. E sim, ter um papel com esse nível de responsabilidade ao lado do síndico é um orgulho para a gente ser o seu braço direito no tema elevador, para te auxiliar no tema do seguro, auxiliar no tema do contrato, tecnicamente falando, porque juridicamente você tem que buscar sua assessoria jurídica, ser o braço direito do síndico no tema elevador, administrativamente, financeiramente, comercialmente e tecnicamente é o nosso papel. Muita economia gerada, muito elevador com uma performance melhor, muita modernização sendo honestamente vendida, gerando resultados positivos para a empresa de manutenção e para o condomínio e, claro, sempre evoluindo, trazendo novidades, trazendo clareza e o mais legal de tudo, criando confiança entre a empresa de manutenção e o síndico. Nesse Perfeito. caso que você falou, e pegando o gancho ali com a Jaqueline também, aquele caso de Florianópolis, que um orçamento de R$ 208.000 virou 12. Caramba. 12 mil. Porque molhou. Sim. Só que não é porque molhou, como a gente falou. Que queimou tudo. Não é porque Queimou molhou tudo. que queimou tudo. Molhou, espera secar. 4 elevadores. Então, 4 orçamentos iguais. Falei, tá, mas queimou tudo igual? Não, você sabe que é o procedimento. Não, calma. Deixa Verdade. secar. Isso foi É. dia 24, sabe? 24 de dezembro. Foi esse 24 de dezembro. 24 de dezembro. O cara me ligou, eu tava em São Paulo. Eu juro, como é que tá a ceia de Natal aí? Eu tava aqui na cozinha. ó. Amanhã você tem que dar um pulo ali no prédio. Corri. Peguei lá. Realmente foi. Molhou. Esperou secar. Esperou Molhou. secar, ligou, Sim. funcionou. Resolvido. Só um queimou uma placa principal. Aham. Os outros 3 e funciona até hoje. Sim. Esse foi um caso que secou bem, secou sem Evaporou secador, e sem tal. soprador térmico. Porque quando você vem, mas pega um secador de cabelo, pega um soprador térmico. Não. É momentâneo. Vai aquecer as placas, vai aquecer solda Vai derreter e vai verniz. trazer mais falhas. Pode piorar, né? Ótimo. Pegando esse gancho do seguro Sim. com a água. Legal. Vamos trazer um pouco de mitos e verdades aqui para trazer um pouco de contexto e qual é o risco que pode acontecer, né? O elevador dá choque. É possível. Sim. Qual que pode estar sendo o problema se estiver dando? Toda Fio quadro aterrado, né? tem um chamado, quando você for no quadro de comando, normalmente tinha um fiozinho verde. É o aterramento. Fuga a massa, a gente dá esse nome Sim. fuga a massa. Se não tiver ali o aterramento bem feitinho, é possível que a corrente passe e entre através, porque o elevador Sim. ele é uma fonte de transmissão Sim. de energia. As vias. São condutores vivos ali, ávidos. É metal, é alumínio, é ferro, é inox. Então, assim, se o aterramento não estiver realmente funcionando, e eu digo aterramento por completo, desde o aterramento da máquina, do motor, ao quadro de comando, tudo que compõe o sistema eletrônico e mecânico do equipamento, se o cara tocar, é possível ter um choque. Aí, se o cara tiver um marca-passo, Sim. se o cara tiver alguma coisa que ali, mais um marca-passo, pode sim causar um dano delicado na vida da pessoa. Então, é possível sim, é raro.
Mas Mas é acontece. possível. Legal. Queda de elevador. Queda de elevador. Queda, você Qual fala que- despencar, tipo é. filme, cinema? Tipo assim, que os cabos se arrebentou e... Caiu o elevador lá embaixo. Esse é... Olha, para o elevador chegar, bater na mola, muita coisa falhou. Sim. coisa. Muita coisa. Pode acontecer? Pode. Nós tivemos aquele caso de Santos. Sim. Infelizmente, uma Não, tragédia. teve também É. agora em São Então, Paulo. o de Santos ficou assim mais marcado porque foi a família inteira. É, foi lá em Santos. Foi... Então ali doeu assim, de forma gigantesca. Mas imagina o seguinte: eu tenho o limitador de velocidade, que é o freio. E eu tenho o mecanismo, que é o bloco de segurança, que é o freio propriamente dito. Porque o limitador ele vai trancar, o cabo vai prender, e esse freio, como Pra morder aqui, assim, ó. um trem, Avançar, sim. um trem nos trilhos, vai trancar e ele vai vir até parar. Então imagina, um item, 2, 3, 4 itens falharam. Então assim, se isso vem acontecer, Fora que o freio motor também falhou. a manutenção Deixou muito a mas desejar. muito precária. Então Não é tava possível sendo sim o feito. elevador. É possível, É sim. possível sim o elevador Sim. despencar. Agora, despencou porque os cabos arrebentaram. É muito raro. É. É muito raro. Agora, ele descer de forma acelerada porque essa sequência de itens deixou de atuar. Tanto é possível que já aconteceu Sim, já Sim. aconteceu. algumas vezes aí já. Vamos lá. Manutenção mensal resolve todos os meus problemas com o elevador. Eu acho que depois que eu fizer uma vistoria no seu elevador, eu posso te dizer isso. Antes eu não consigo te falar, certo? Você para e pensa. Parte do princípio que sim, certo, Júlio? Mas não é, não é o que a gente vê no dia a dia. Era, né? Era. Porque quando a gente faz uma vistoria, a gente faz buscando não encontrar nada. Mas não é o que a gente vê. Nós estamos falando de mais de 3 mil equipamentos Sim. em mais de 15 estados, desde os prédios mais altos, o prédio mais alto de Recife, o prédio mais alto de Pequenininhos. Fortaleza, o prédio mais alto de São José dos Campos, o prédio mais alto em Balneário, o prédio mais alto prédio da América O Latina. prédio mais alto da América O prédio Latina. mais alto da América Latina, o Júnior faz a vistoria, Sim. que é o Yacht House, ali em Balneário Camboriú. Então, assim, parte do princípio que se espera excelência Sim. na manutenção. Mas faz sentido, quando a gente faz uma vistoria, buscar comprovar essa excelência, comprovar o que o contrato está dizendo. Mas, na grande maioria das vezes, não é o que acontece. Tanto é que o nosso crescimento ele se dá porque os síndicos encontram-se um pouco preocupados com a qualidade. Repito, existem dezenas de empresas qualificadas, mas mesmo assim são seres humanos Sim. atuando. O nosso papel é ter aquele olhar clínico. É tipo assim, você tem um órgão público, o deputado, o vereador, ele não se auto-audita. Ele tem um tribunal de contas. Então, tribunal. como a gente faz esse papel de fazer uma auditoria, uma fiscalização e ajudar a empresa. Que pode sim, que o olhar viciado, o Sim. cansaço, o número grande de equipamentos para manter, a falta de mão de obra. Então a gente entra trazendo ali uma clareza, uma tranquilidade, uma segurança para todo mundo. Imagina o seguinte: hoje, a média de uma manutenção de elevadores está em torno de 30 minutos. A nossa vistoria leva 3 horas. Então, assim, a gente vai ver o que não foi Sim. visto, realmente. É normal. É normal. E entrega para a empresa, ó, checklist de ação, bora trabalhar, Corre vamos lá, resolver. atua, E ó, né? tá tudo certo. Resolvido. Vamos ser Segurança para felizes. todos, corre e não vamos deixar o cliente passar sufoco, porque quando o equipamento é notificado que não está em boas condições, o síndico tem que tornar público para que as pessoas optem por usar o elevador ou não. Tem muito síndico que também não sabe disso. Se o elevador não está em plena segurança, pessoal, é o seguinte, tem um aviso aqui que o elevador não está a 100%, estamos trabalhando, temos um período aqui de maturação, de aprovação ajuste, de orçamento, conserto e tal. de ajuste, de chamar um rateio, ou se usa o fundo de reserva. A Porém, burocracia. Que tem quem que seguir. quiser usar, usa. Quem não quiser, se sinta no direito. Ele não está plenamente inseguro. Ele está passando por algumas revisões. Isso significa o quê? Rafael, o elevador vai cair, vai despencar, Não vou vai. levar um choque? Não, a gente jamais passaria essa informação Já adiante. fica desligado. A performance dele não vai ser ideal. Então, pode ser que ele deu um degrau, é possível que ele dê uma oscilada, é possível que você fique retido, porque alguns itens estão sendo feitos
atuando para ficar melhor. Enquanto isso, tem essa possibilidade, então fique à vontade em tomar essa decisão. E se ocorrer, você já está ciente, mas sua vida não Exato. está correndo risco. Não está correndo risco. Legal. Queria falar um pouquinho da parte futuro, tecnologia. Tem alguma tendência tecnológica ou alguma coisa de modernização já existente que vocês recomendam já uma aplicação, principalmente para o síndico que está aqui para fazer, né? Tá ali prestes a ter a necessidade de fazer uma manutenção, ele já pode aproveitar e implantar talvez um processo que o custo-benefício pode ser bom e que já está aí no mercado. Como é que está essa parte na parte de modernização dos elevadores? Olha, o primeiro ponto é a atualização das normas vigentes. Sim. Isso aí é uma regra que todo mundo tem que seguir. É o mínimo básico da... Necessário. Fora isso, aí a gente tem aquelas coisas muito bacanas que estão acontecendo, ligados diretamente à segurança do usuário e do acesso ao condomínio. O elevador é uma porta de entrada do seu apartamento. Então, hoje, por exemplo, eu entro no elevador, eu aperto o botão e eu saio no seu pavimento. Antigamente, isso era mais comum. Aí agora colocaram, depois, no tempo, colocaram uma senha, uma tag. Hoje, o sistema facial é extraordinário. O cara lê, eu moro no 10º andar, e por mais que eu compartilhe lá com 3, 2, 4 ou um apartamento, e o facial, diferente da digital, da tag que você perde, do cartão que você perde, da senha que você esquece, o facial faz a leitura e libera o seu andar. Então isso é uma coisa que a gente indica com tranquilidade, super fácil de aplicar, super tranquilo de utilizar e funciona muito bem. E mesmo que você vai receber uma visita, é tranquilão, por quê? Porque a gente também está ali fazendo um levantamento de base de dados, documentando quem está presente, para que, se for necessário, a polícia, os órgãos necessários tenham acesso a essa informação. Então, utilizar a facial é muito bacana. O elevador ele é um meio de transporte e, ao mesmo tempo, pode ser um meio de comunicação. Sim. Tem uma coisa muito extraordinária acontecendo, que é a tendência natural ter um mordomo virtual. Você acessar o elevador, ele faz o reconhecimento facial e fala assim: ô Jaqueline, tudo bem? Passando para te lembrar que na próxima quinta-feira vamos ter a nossa Assembleia Ordinária. Legal. Gostaria de informar você se posso confirmar a sua presença. Com a IA, e você, ok. Além das telas que você vê hoje. Alexa, meu Deus, a Alexa já... Você está chegando na Chama o garagem, elevador. chama o elevador chega lá, já entra. Então, assim, tem muita coisa, é óbvio que vai depender do perfil do condomínio, do É o que a investimento. gente fala, o quanto custa. Tem um sistema que é muito bacana, que é o sistema do duplex, o duplex inteligente. O que nós vivíamos antes? Social serviço. Ah, não pode descer nem pet, nem lixo no social. Sim. Aí você chamava, vinha qual? O social. Aí você tinha que ir despachava. lá, apertar ele para ir lá para a garagem, para você chamar o outro. O que isso gerava? Desgaste Tempo, desnecessário. sim. Tanto de energia quanto de peças. Hoje, existe a possibilidade do comando vivo com um duplex inteligente. O que é o duplex inteligente ou chamada exclusiva? Eu tô com pet, eu vou no elevador de serviço, aperto o botão, seguro por 5 segundos. Vai vir 5 aqui. segundos, entra um EX e vem a chamada exclusiva. Então, Pra o social descer aquele. não vai fazer viagem desnecessária. São coisas que tá vindo com a modernidade e ajuda muito o fluxo no condomínio. Perfeito. E mensagem final aqui, né? Eu quero para a gente trazer que vocês tragam um pouquinho de conselho para os síndicos que estão nos ouvindo e, na sequência, a parte da consultoria, né? Então, trazer ali um pouco do arsenal, um contexto ali para o síndico que tá precisando de um suporte aí, conseguir contar com a ajuda de vocês para conseguir atender os condomínios, trabalhar ali com a parte da modernização, ou da consultoria dos contratos, ou seja, os serviços que eles podem estar precisando para os elevadores. Claro, gente. Nós temos assim, a gente chama, né, a gente brinca que a gente tem assim o prazer, é uma gratidão imensa de poder levar esse conhecimento a vocês. O síndico, ele tem que ser um gestor, como a gente falou aqui no início, ele tem que ter uma boa empresa de consultoria, tem que ter uma boa administradora, uma boa empresa de seguros, um bom corretor. Com isso, ele passa a ser um gestor. Você passa a ser um gestor. E sendo gestor, te sobra tempo para atender de um item no condomínio que não dá para terceirizar, que é o condômino. Então, assim, elevador, deixa com a gente e cuida do condômino.
Boa. Eu sempre brinco com isso, né? Que o condomínio não dá para terceirizar. Não dá pra- Mas no mais, realmente, é um tema crítico, é um tema muito importante, porque, como o Rafa falou, é um meio de transporte. Sim. E tem que ter a manutenção, tem que ter as devidas revisões. E a empresa que está te atendendo hoje atende os pré-requisitos mínimos de KNAI, seguro de responsabilidade civil. Já vou aproveitar, tá, Jaqueline? Já que Sim, está com assim, meu Deus. certeza. A síndica nos trouxe uma empresa. Júnior, eu queria que você pedisse cotação para essa empresa para fazer a manutenção. Eu já achei estranho, um nome que eu nunca vi. Eu falei assim, tá, mas de onde a senhora tirou? Não, passaram aqui um dia e deixaram. Tudo bem. Liguei. Qual o valor da apólice do seguro de vocês? Qual o engenheiro que assina a RT de vocês? Uhum. Aí ele falou assim, a RT é só Isso. para elevadores novos. Os antigos não precisa. Deixa que Deus Tá cuida. tudo certo. Ele não sabia com quem estava falando. Sim. E o seguro, como nós não temos muitos elevadores, a gente ainda não precisa. Eu falei assim, querido, Teve um, parceiro. É. vai ser funcionário de alguém? Eu falei para ele, mas falei sério mesmo. Eu sou a favor do empreendedorismo, eu sou a favor de uma empresa pequenininha ficar gigante, mas não dessa forma. Aí ele, tá, mas o que o senhor está falando? Não, te faltou isso, 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 isso e isso. Falei para a síndica. Sabe o que ela me falou? Não tem como mesmo dar uma chance para eles? Eu falei assim, então, olha... Não, com a nossa consultoria. Aí assume a Aí o responsabilidade, síndico né? assume a responsabilidade, não é dele. Sim. Imagina. Maravilha. Gente, primeiro gratidão pela oportunidade, já que em nos dar esse espaço, a gente compartilhar Sim. o teu tempo. E eu espero que você tenha ficado feliz com um pouco daquilo que nós trouxemos aqui sobre esse tema tão peculiar e ímpar que são os elevadores. Eu costumo dizer o seguinte, o que te trouxe até aqui foi resultado do que você fez. Sim. Desse ponto em diante, o que vai te levar lá para o futuro é resultado do que você vai fazer a partir de agora. Tomar uma decisão racional e compreender que a sua responsabilidade civil, criminal, tributária, ambiental, trabalhista, ela pode ser, sim, só sua, mas não significa que as ações para as soluções são só suas. E é aí onde nós entramos nesse tema tão relevante que são os elevadores. Uma decisão eficaz para que você fique tranquilo nessa gestão. O tema elevador, eu costumo dizer, problema com o elevador, de nós não passa, não porque somos extraordinários. O que nos torna extraordinário é a parceria entre o síndico, a empresa de manutenção, para entregar o melhor para você que é morador, para você que é síndico, ter tempo de cuidar do humano. Sim. E o outro ponto é claro, tem interesse, quer saber como o nosso trabalho funciona? Você tem ali, através do nosso site, www.arsenalelevadores.com.br, os nossos contatos. Te convido a seguir no Instagram, @arsenalelevadores. Pode mandar um direct lá. Olha, vi lá no podcast que a gente vai te dar uma condição diferenciada para você fazer uma vistoria. Vamos fazer uma análise gratuita do teu contrato de manutenção no aspecto Sim. técnico e comercial. E isso já está no pacote se você entrar em contato com a gente através do Instagram. E um prazer te receber um dia, quem sabe, como nosso cliente. Não importa que lugar do Brasil você esteja, nós queremos estar contigo, trazendo segurança e qualidade para o elevador, porque o resto a gente não entende mais nada, tá bom? Obrigada, Rafael Júnior, por estar com a gente aqui, conseguir trazer esse tema que eu acho que é super relevante para o síndico, é uma dor que eles sentem, às vezes não entendem, né? Sim. E a gente precisa Tá aqui o sempre remédio. estar atualizando eles sobre essas soluções, né? Sempre lembrando que a RT é um documento administrativo. Sim, Tem uma RT não quer dizer que seu elevador está Tá seguro. Isso é fácil. sim. Uma RT válida não quer dizer que seu elevador está seguro. Nós, da Arsenal Consultoria, não apertamos um parafuso, mas sabemos qual parafuso apertar e quanto custa esse aperto. Muito bom. E para você que acompanhou a gente até agora, quero agradecer. Se você quer receber a consultoria gratuita que o Rafael trouxe aqui, saber um pouquinho sobre o seu contrato de elevador, o que precisa ali de algum ajuste, pode entrar em contato. Vai estar passando aqui as redes sociais, o meio de contato para vocês entrar em contato com eles. E, né, agradecer vocês até o momento por estar com a gente compartilhando muito conhecimento aqui no podcast da Condosim. E até a próxima. Tchau, tchau. Gratidão.